Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais através da Bíblia, usando a palavra de Deus como seu norte, como seu guia. E hoje eu vou falar sobre a pessoa certa para resolver seus conflitos conjugais. Há um tempo eu estava tentando resolver um problema, uma documentação, e eu fui numa certa repartição pública tentar resolver, né? Era só lá o setor, né? O local onde eu poderia resolver a solução, né? Para aquele documento. E eu fiquei assim, indo de um lado para o outro, sabe? De um setor para o outro, sendo enviado. Olha, no setor tal você vai conseguir, olha, aqui não, mas lá no tal. E aí, até que eu cheguei numa moça que disse para mim assim: olha, você não procura nenhum setor, procura fulana de tal. Aí deu o nome da senhora, falou: ela vai resolver o seu problema. Não precisa rodar em lugar nenhum mais aqui desse local, né? Dessa repartição pública, não precisa ir mais nenhum local. Simplesmente procura fulana de tal. Aí eu retornei lá na recepção do prédio e citei o nome da pessoa, da senhora, e que me foi indicada, e a moça da recepção ligou, né, para o ramal lá da mulher, no sétimo andar do prédio. E aí eu fui lá no sétimo andar do prédio, conversei com essa senhora, e aquilo que todos os outros departamentos não conseguiram fazer, ela fez em questão de 40 minutos. Ela resolveu o problema, deu solução para o documento e arquivou lá, protocolou, arquivou, fez tudinho que precisava ser feito. Aquela pessoa que resolveu o meu problema ali, o problema daquele documento, não é? Existe uma pessoa certa para resolver, né, o problema. No casamento, existe também a pessoa certa para resolver os conflitos, seus conflitos conjugais. E eu estou falando, logicamente, da pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, que é uma pessoa, ele pode trazer solução para todos os seus conflitos conjugais. E eu vou falar por que você deve procurar sempre o Espírito Santo de Deus para trazer solução para os seus conflitos conjugais. Primeiro, porque é o Espírito Santo que intercede por você. Segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, é aquele que está com gemidos inexprimíveis, intercedendo diante de Deus pela sua vida, pelo seu casamento. Olha, se você tem um intercessor que chega a gemer, né, por sua causa, intercedendo por você, e um intercessor vamos dizer assim, do calibre do Espírito Santo de Deus, você não precisa de mais nada. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos, no capítulo 8, verso 26 e 27. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É a vontade de Deus que o Espírito Santo interceda por nós. O apóstolo Paulo começa dizendo aqui que nós somos fracos, que na nossa fraqueza nós não sabemos orar como convém. Talvez você esteja orando pelo seu casamento, mas sabe de uma coisa?
você não sabe orar como convém. Pelo seu casamento, é preciso ter a intercessão do Espírito de Deus. Por quê? Aquele que conhece a mente aquele que sonda os nossos corações, ele sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando, o que o seu Espírito está falando, né? Deus sabe, Deus conhece, Deus Pai conhece a mente do Espírito e ele sabe aquilo, quais são esses gemidos inexprimíveis a nosso favor. Então, é preciso que você busque o auxílio do Espírito Santo de Deus até para você orar pelo seu casamento. Você não vai conseguir orar do jeito certo, como convém, de um jeito que Deus te responda, se você não orar, vamos dizer assim, mediado ou como intercessor seu, o Espírito de Deus, tendo como seu intercessor o Espírito Santo. Não adianta. Qualquer oração que você faça vai estar aquém daquilo que Deus realmente deseja. Por quê? Diz o apóstolo, nós não sabemos orar como convém. É preciso, então, do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é a pessoa certa para resolver todos os conflitos do seu casamento. Porque ele sabe interceder diante de Deus. Porque é uma espécie assim de concerto das orações. Como nós não sabemos orar como convém, nem orar pelo nosso casamento, é preciso então que o Espírito Santo nesse meio do caminho aí, enquanto as nossas orações saem dos nossos lábios e caminham na direção de Deus, o Espírito Santo vai como que consertando aquelas palavras que nós não sabemos dizer, aquilo que nós não sabemos expressar. Então é preciso que você conte e procure o Espírito Santo de Deus. Ele é a pessoa certa para fazer você orar como convém orar. Então, quando você estiver orando pelo seu casamento, intercedendo pelos conflitos que existem no seu casamento, peça ao Espírito Santo de Deus, Senhor, venha com o teu Espírito e conserte as minhas palavras. Aquilo que eu oro, que não convém, que o teu Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, conserte e apresente diante do Senhor a minha súplica, a minha oração. Esse é o primeiro motivo porque você deve procurar o Espírito Santo de Deus como a única pessoa que pode resolver todos os seus conflitos conjugais. Ele é aquele que vai gemer junto com você, com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que conserta as suas orações, ele é aquele que intercede a Deus por você, pelo seu casamento. O segundo motivo pelo qual você deve procurar e contar com o Espírito Santo de Deus como o único que pode resolver todos os seus conflitos conjugais, porque é o Espírito Santo de Deus quem vai convencer o seu cônjuge. Às vezes, os casais, a gente encontra muito isso, né, nos aconselhamentos de casais. Às vezes, a gente vê a esposa ou o esposo tentando consertar o seu cônjuge. Geralmente é a esposa, né, que vem nessa atitude de tentar consertar o seu marido. E tenta de todas as formas, tenta de todos os jeitos, procura os jeitinhos, às vezes usa até de mentira, tá? Usa até de meios que não são lícitos diante de Deus. Vai usando coisas aqui e acolá para tentar mudar o seu esposo ou a sua esposa. E não consegue. Na maioria das vezes, ou sempre, não vai conseguir. Por quê? Porque quem muda é aquele que penetra, que sonda os corações. É aquele que vai até
a divisão da medula, né? Vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, como diz lá em Atos capítulo 4, verso 12. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus usando a palavra de Deus para mudar a vida do seu esposo, para mudar o seu cônjuge, a sua esposa. Então, por que você deve procurar o Espírito Santo de Deus para trazer solução para todos os seus conflitos conjugais? Porque é Ele quem vai transformar, é Ele quem muda, é Ele quem vai convencer o seu esposo ou a sua esposa. Evangelho de João, capítulo 16, Jesus fala sobre isso. No verso 8 ele diz assim: quando ele vier, Jesus está falando do Espírito Santo de Deus, ou seja, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence o seu esposo ou a sua esposa de que ele está errado? Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Então, nada que você faça, por mais persuasão que você tenha, por mais recursos ou eloquência que você tenha, você não vai conseguir mudar o seu esposo. Você não vai conseguir convencer a sua esposa. Não vai. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso. Então, é preciso que você peça ao Espírito Santo e ore ao Espírito Santo de Deus e diga para ele: Senhor, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, transforme a vida do meu esposo ou da minha esposa, transforme o meu casamento. É preciso apresentar isso diante de Deus e orar isso para Deus, para que a transformação seja realizada no seu casamento. Não caia na ilusão de que você vai poder fazer algumas estratégias ou fazer algumas coisas e que essas coisas vão mudar a vida e vão transformar o seu esposo, a sua esposa. Não vai. Não caia nessa ilusão. Por favor, apresente diante de Deus e confie no único que pode transformar o seu cônjuge, que é o Espírito Santo de Deus. Não confie na sua própria inteligência, na sua própria capacidade. Aliás, é isso que diz lá Provérbios, né? Provérbios capítulo 3, o autor bíblico de Provérbios vai falar sobre isso, vai falar assim: olha, não se estribe no seu próprio entendimento. Olha lá, Provérbios capítulo 3, ele diz aqui, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O estribar, né? O estribo é aquilo que dá equilíbrio. Ou seja, não fique apoiado no seu próprio entendimento. Não pense que é a sua eloquência, que é a sua capacidade, que são as suas estratégias que vão mudar o seu esposo, que vão transformar a sua esposa. Não é o seu entendimento, não é a sua estratégia, não é a sua capacidade, é só o Espírito Santo de Deus. E quantas vezes, com quantos casais, a Ângela e eu, nós já temos conversado com mulheres que já tentaram por anos a fio tentar mudar o esposo e não conseguiram. E não vão conseguir. Pela sua própria força, não vai conseguir. É só pelo Espírito de Deus. Não é isso que o próprio Senhor diz lá em Zacarias? Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, confie no Espírito de Deus, descanse nele, ore a ele e peça: Senhor, eu preciso que o Senhor transforme o meu esposo, eu preciso que o Senhor transforme a minha esposa. E algumas pessoas dizem assim: pastor, mas eu já estou orando há anos e anos. Continue orando. Continue orando.
Eu contei numa live passada aí de uma senhora que ficou 34 anos orando e que ano passado ela relatou para a gente como o seu esposo foi transformado. E hoje ela vive uma vida plenamente feliz, uma felicidade intensa. Aquilo, como diz lá em Joel, né? Os anos que o gafanhoto roubou foram restituídos nesses poucos meses em que ela experimentou a transformação do seu esposo. Continue orando, continue intercedendo. Deus tem algo grandioso para fazer no seu casamento. Então, não se apoie no seu entendimento. É o Espírito Santo de Deus quem vai convencer o seu esposo, quem vai transformar a vida, quem vai transformar o seu cônjuge, né? E a terceira coisa, pelo terceiro motivo, né, pelo qual você deve buscar o Espírito Santo de Deus como a única pessoa que pode realmente resolver todos os seus conflitos conjugais, é que o Espírito Santo vai guiar você. É o Espírito Santo de Deus que vai te orientar a fazer. Como nós já lemos aqui, você não vai se estribar no seu próprio conhecimento, você não vai se apoiar naquilo que você conhece, você vai deixar que o Espírito Santo te guie. Olha, o Evangelho de João, no capítulo 16, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. É o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que orienta. É ele que vai dar para você a direção do que fazer e do que não fazer com relação ao seu esposo ou à sua esposa. Então você precisa confiar no Espírito Santo e dizer para ele assim: Senhor, eu creio que o Senhor é o único que pode resolver todos os meus conflitos conjugais, é o único que pode me dar orientação do que fazer e do que não fazer. Ora, nós que somos conselheiros conjugais, eu e a Ângela já estamos aí há 20 anos aconselhando casais, nós não confiamos em nossa própria sabedoria ou nossa própria experiência de 20 anos aconselhando casais. Não, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Por isso nós usamos a palavra de Deus como guia. Por quê? Porque o Espírito Santo usa a Escritura. Ele nos leva para a Escritura, para nós, através da Escritura, sabermos o que fazer ou o que não fazer no nosso casamento, ou nas orientações, nos aconselhamentos que nós damos. E quando os casais vêm aqui, nós sempre dizemos para eles: você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que te oriente e esperar que a orientação venha e não ficar agindo com a sua própria força, do seu próprio jeito. É preciso ter paciência para esperar a voz do Espírito Santo de Deus através da Escritura, da palavra de Deus. Ele vai trazer a orientação, não é? E todos nós precisamos depender desse guia que é o Espírito Santo de Deus para resolver todos os conflitos que nós temos em nosso casamento. Então, dependa dele. A única pessoa, a pessoa certa para resolver os conflitos conjugais do seu casamento é o Espírito Santo de Deus. Ele é a pessoa certa. Dependa dele, ore a ele, peça a ele orientação, apresente a ele as suas orações e confie. Ele vai convencer o seu esposo. Ele vai convencer a sua esposa. Ele vai mudar o coração. Ele é o único que pode transformar corações. Confie nele e espere no Espírito Santo de Deus. É a única pessoa, é a pessoa certa para resolver todos os seus conflitos conjugais. Amém? Eu queria deixar essa palavra com você hoje, te pedindo também que você nos ajude a divulgar e a espalhar esses vídeos para mais pessoas, para que mais casais sejam atingidos com essa palavra e os conflitos conjugais sejam solucionados em outros casamentos. Que
Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima live, querendo Deus.